A gente quer uma análise aí, primeiro, para começar a brincadeira aqui, sobre o resultado dessas eleições. O PT teve um crescimento tímido em relação a 2020, o campo progressista, como um todo, talvez tenha perdido espaço para o centrão, para a extrema-direita. Queria sua análise aí desse resultado parcial das eleições até agora, né? Ainda temos o segundo turno. Olha, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa batalha política que não terminou. E nós temos que ter cautela com as avaliações de maneira definitiva, porque nós temos um segundo turno chave. Se o PT ganha segundo turno nas principais cidades que está disputando, são 13 ao todo, e principalmente São Paulo, você tem uma alteração qualitativa. Porque você não pode fazer uma análise só pelo número matemático de prefeituras. Isso leva em conta, você tem que levar a avaliar o significado. Por exemplo, o PT, em relação a 2020, nunca tinha disputado o segundo turno em 4 capitais. E no caso de São Paulo, também muito significativo, porque a candidatura do Boulos é basicamente a do PT e do PT do Boulos e do PSOL. Então, eu acho que essa eleição, ela revelou a força da direita e da extrema-direita, ela revelou também um potencial que o PT não cresceu apenas vegetativamente, o PT teve algumas sinalizações positivas, não o suficiente. Por exemplo, o número de vereadores e a qualidade das bancadas em algumas cidades. O número de votos foi muito significativo o aumento. O número de prefeituras com o segundo turno em 13 cidades. E eu acho que nós fizemos algumas experiências positivas, que foi a aliança à esquerda, no caso de São Paulo, no caso de Porto Alegre, no caso de Goiânia, no caso de Natal. Lamentavelmente, não viabilizamos isso em Salvador, foi um equívoco, o estado do pior resultado do PT. E no caso de Paraná, também não, né? No caso do Paraná, foi um resultado péssimo, que vão 2 caras da direita para o segundo turno. Foi em grande parte porque nós não conseguimos fazer uma articulação à esquerda. Fizemos isso no Rio Grande do Sul, o problema ali foi mais em função do enfrentamento com as enchentes e o condomínio midiático, financeiro e imobiliário. Portanto, eu acho que não foi uma derrota desastrosa. Foi uma derrota, principalmente se você leva em conta a eleição de 2022 e a eleição de 2020. A de 2020 não é o termômetro, porque 2020 o PT estava no fundo do poço. 2016 e 2020. 2022, sim. E aí o que acontece? 2022 produziu a eleição do Lula. Mas a eleição do Lula, é interessante, Vinícius e Sara, não foi uma eleição que construiu uma hegemonia popular democrática. Foi uma eleição vitoriosa com um aliancismo muito amplo. E eu acho que o desafio que essa eleição está mostrando é a necessidade de ter uma articulação mais estratégica, mais programática, mais permanente, que tinha espaço para isso. É o caso de São Paulo, está demonstrando isso. É o caso de Belo Horizonte, que foi uma falha não ter. O caso de Natal demonstrou a vitalidade. O caso do Ceará demonstrou essa vitalidade. O caso de Goiânia demonstrou. E Porto Alegre demonstrou também, porque a chapa não é PT por sangue. Então, eu acho que a eleição, eu não tenho uma visão de que foi um desastre. Foi uma derrota, nós temos que avaliar assim, mas nos termos da recuperação do PT. Porque é importante, Vinícius e Sara, levar em conta que o PT vem de um processo em que praticamente ele foi criminalizado e liquidado. 2014, 2016, 2020. E a prisão do Lula, não foi brincadeira. Sim. Foi o partido mais combatido, mais isolado, mais violentado na história da República. Eu acho que, nesse sentido, a eleição tem indicações positivas. E se a gente tem um bom resultado no segundo turno, esses sinais positivos se constituem em força para o PT fazer. O PT não está pronto, o PT tem muitas debilidades na formação, na sua linha política, na sua organização, na sua militância, na maneira como ele se relaciona com o governo. Então, eu acho que ela tem indicações, tem sinalizações, tem cenários, e tudo indica que nós vamos ter uma disputa entre duas direitas. A direita, vamos chamar assim, que disputa institucionalmente, e a extrema-direita, cuja expressão acabada, o Lamaçal aqui em São Paulo, André Fernandes em Fortaleza, a extrema-direita em Curitiba, a extrema-direita em Belo Horizonte. Em Belém. Em Belém não, em Belém eles não vão ganhar. Em Belém ganha a direita institucional, vamos chamar assim, que é a família Barbalho, né? Que tem e Genuíno, e só já está aproveitando, falou isso, em Cuiabá, que o PT enfrenta a extrema-direita lá, você acha que tem chance? Olha, essa eleição ela tem entre bolsonarismo e PT, né? Ela tem 2 fenômenos muito interessantes que são novidade. Primeiro, a ida da Natália para o segundo turno em Natal, com grande chance de ganhar. Segunda novidade foi a eleição para o segundo turno de uma liderança histórica do PT, um médico, uma liderança que tem muita legitimidade, o Lídio, e ele tem grande chance de ganhar. Já a Fortaleza é uma liderança que vem do PDT, que foi para o PT, que é uma liderança mais histórica. E a Maria do Rosário, que é uma liderança que tem um perfil histórico do PT. E a eleição do Boulos em São Paulo, viu, Vinícius? Porque a ida do Boulos para o segundo turno tem muito a ver com o PT, com o apoio do Lula, com a força da Marta, e o PT assumiu a campanha do Boulos de maneira inquestionável. Eu acompanhei a campanha do Boulos em tudo, todos os eventos, na rua.
Eu até brincava que era o meu data-rua. E eu impressiono muito como a militância do PT assumiu. Não tinha rusga, não tinha problema nenhum. E a bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo não caiu nem voto e se reciclou. Se houve uma mudança para melhor da bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo. Assim como teve em Belo Horizonte, olha bem, Belo Horizonte foi muito ruim o desempenho do PT para majoritário, mas para vereadores não. O PT, inclusive, teve um vereador dos mais votados, que é o jovem de 24 anos. Já em Porto Alegre, já em Porto Alegre tem uma bancada muito boa da esquerda, tanto do PT como do PSOL, porque lá foi a aliança PT e PSOL. Então, eu acho que tem sinais de potência política do PT. Então, eu digo, nem é a visão que o governo está passando, através do Padilha, de que foi uma vitória do aliancismo. De aliança. Não é, eu não concordo com essa visão, e se a gente não fizer uma leitura mais apurada, a gente vai ficar refém da direita e da extrema-direita, principalmente da direita, sob a liderança de Kassab, PMDB, né? PP, União Brasil e Anticateba. Agora, a extrema-direita não saiu com toda a força como eles advogavam, que ia ter 1.000 prefeituras, tem a metade. É verdade, o PL projetava mais de 1.000, projetava acho que 1.500. Mais de 1.000. E é interessante observar que o Bolsonaro teve uma derrota na sua base principal, foi o Rio de Janeiro. Onde ele nasceu, cresceu e onde teve a intervenção federal que possibilitou a candidatura dele a presidente da República. E ele teve uma derrota, apesar do filho dele ser o mais votado. Portanto, eu acho que essa eleição, viu, Vinícius e Sara, ela reflete tendências, sinalizações. O processo está aberto, que nós vamos ter o segundo turno. Eu nem comungo com a visão de que foi a vitória do Lula por causa da aliança, nem comungo com a derrota, com o derrotismo, de que foi um desastre e tal. Não foi bem um desastre, foi uma derrota, mas não desastrosa. Muito bom, gente.